E hoje é o nosso terceiro encontro. A gente vem de uma caminhada que precede outros dois encontros. Primeiro encontro, concepções de criança nas sociedades ocidentais. Segundo encontro, adultocentrismo. E o terceiro encontro hoje, criança e educação popular. O jeito do CEBI, que é Centro de Estudos Bíblicos, estudar a Bíblia, é na perspectiva da educação popular. Então, esse projeto do trabalho com crianças também é nessa perspectiva da educação popular. E hoje, uma das reflexões é, então, criança consegue trabalhar com educação popular, consegue fazer educação popular, e aí a gente vai alargar e ampliar olhares dentro das intencionalidades, que é sempre numa dimensão também dessa espiritualidade libertadora, pautada no amor. Amar como Jesus amou, amor pelos povos, pelas diferenças, pelas diversidades. Então, crescer nas pegadas e no caminho de Jesus, aprendendo a amar. E na condição de criança, construir projetos de solidariedade e de transformação de realidades no lugar em que vive. Então, é sempre uma alegria estar com vocês, vocês que vêm de muitos lugares, esse nosso abraço forte de chegada. Então, vamos dar continuidade. Hoje vamos conversar sobre educação popular com crianças e adolescentes. Para quem tem algum tempo no CEBI, esse nome Educação Popular já é familiar, né? Já é bem conhecido, né? Agora, com criança, é meio novidade, né? Então, vejam aí essa foto, né? Então, para a gente conversar sobre educação popular, eu quero que vocês, né, observem bem, né, essa foto aí. Bom, e a partir dessa foto eu pergunto. Pergunto, não, eu afirmo, né? Com o adultocentrismo, não é possível fazer educação popular com crianças e adolescentes. Com a concepção de criança como coitadinha, como fase, que está apenas para aprender, não é possível fazer educação com crianças e adolescentes. Então, a pergunta é, mas o que é educação? O que é educação? Então, temos aí essa foto, né, de uma criança com um objeto na mão e temos uma outra pessoa atrás dela, não é isso? Bom, essa é uma imagem, né, de educação. Então, o que é educação? Né? Outra imagem sobre educação. Alguém gostaria de dizer o que vê aí? Temos várias crianças, né? E adultos também. A criança que está em destaque está mirando em algum lugar para atirar uma flecha. É uma criança indígena. Eu acho que a educação vai passando de cultura para cultura, né? Aí, no caso, é uma criança indígena.
E essa outra imagem aqui, como educação, né? O que é educação? Eu acho que a educação é tudo que se ensina e aprende. Nesse caso aí, é inverter os papéis, né? E a criança que está ensinando o avô, ou sei lá quem, como usar a internet. É isso mesmo. Então, educação é tudo aquilo que aprendemos e ensinamos, né? Seja de adulto para criança, seja de criança para adulto, ou de criança para criança, né? E essa concepção de educação como tudo aquilo que aprendemos e ensinamos, né? É desse livro, O que é Educação, desse educador, professor, Carlos Rodrigues Brandão. Bom, então, não existe educação no singular, tá? Existem educações, né? Existe no plural, né? Existem diversas maneiras de se aprender algo. Também existe educações em contradição sobre determinada coisa, né? A gente vê muito isso, né? Sobre determinada coisa, várias opiniões que divergem, né? Então, ensina, né, essa coisa de diferentes maneiras, inclusive em divergência. Então, existem educações hegemônicas. O que é hegemonia? A educação que sobressai sobre outras, né? Ela é como se fosse a manda-chuva, apesar de ter outras educações, mas tem uma que predomina. Mas também existe educações de resistência, apesar dessa educação ser hegemônica, né, que chega a várias pessoas. Existem outras educações que resistem, que não aceitam essa educação hegemônica. Então, existem educações dominantes e educações dominadas. Educações dominantes e educações dominadas. Numa sociedade em que as pessoas, há pessoas dominadas, né, excluídas, né, injustiçadas, né, existe também uma educação que domina, né, que é injusta. E existem educações dos dominados, daquelas pessoas que estão sofrendo. Então, existem educações distintas, né? Então, existem educações dos opressores e educação dos oprimidos. Em qualquer sociedade onde houver isso, opressor e oprimido, vai existir educação de opressor e educação do oprimido. Educação do opressor querendo manter a opressão e educação do oprimido querendo, na resistência, muitas vezes, sair dessa opressão. Bom, então, diante disso, a gente pergunta, então, o que é popular? A educação a gente já viu, né? Existem várias educações, é tudo aquilo que aprendemos ensinando, mas e o que é esse termo popular, educação popular? Então, a gente parte do entendimento do próprio dicionário, né? Então, o que é popular? Segundo o dicionário, é aquilo que é do povo, que pertence ao povo, que é aprovado ou querido por uma ou mais pessoas, né? É de baixo custo, é barato, é comum, é público, é difundido. Como é? Lê aí que eu não... Tem um negócio aqui que não está me deixando ler. Difundido, conhecido. Bom, e o que mais aí? Pessoa do povo e anônimo. Anônimo. Muito bem. Então, o que é da maioria, o povo, é um termo assim meio que requer a gente depois, em outro momento, né,
refletir, mas aqui é a maioria. Popular é aquilo que pertence, né, à maioria, né? Então, a maioria de uma sociedade de classe, uma sociedade desigual, né, é a educação dos interesses desses oprimidos, né? Então, a educação popular aqui, ela vai significar a educação daqueles que estão sendo oprimidos, que é a maioria do povo, né? A maioria da população. Então, aqui tem uma explicação disso, aquilo que é da maioria, portanto, das classes subalternas, segundo esse camarada aqui, chamado Antônio Gramsci, né? É ele que vai explicar melhor o que é essa educação popular, ou melhor, o que é esse termo popular, né? Essa história de que é das classes subalternas oprimidos. É aquilo que é do interesse dos subalternos. Portanto, é uma educação política. É uma educação política, porque se é dos interesses dos oprimidos subalternos, então é de todos e para todos. Tem que ser uma educação que atenda a todos e para todos. E também é uma educação de luta, uma educação para acabar com a opressão, e construir uma sociedade onde seja de todos e todas, né? A sociedade pertença a todo mundo. Bom, então, isso popular tem esse significado, tá? Tem um significado político, um significado político mesmo, né? E de luta. Bom, e aí nós temos essa imagem para a gente melhor fixar essa educação popular, né? Nós falamos há pouco de opressor e oprimido, de educação opressora e educação contra a opressão. E aí temos uma imagem de um cartunista brasileiro chamado Latuf, né? Ele tem muitas charges interessantes, assim. Essa é muito significativa, né? Então, a educação que o oprimido tem é de lutar contra a opressão, né? Isso em qualquer sociedade onde houver injustiça, né? Bom, e esse é o rapaz que eu falei para vocês, Antônio Gramsci, que explicou o significado de popular e a gente está usando aqui. Bom, então nós vimos o que é educação popular, e aí a junção, o conceito, assim, para resumir, né, ou para melhor explicar, né, o que já foi dito, é que a educação popular é um ensino-aprendizagem político e de forma explícita, que tem por objetivo contribuir para a transformação das realidades injustas. Então, isso é educação popular. Um ensino-aprendizagem de forma explícita, político, que quer contribuir para transformar a sociedade, né? Uma sociedade, logicamente, melhor, né, que atenda a todo mundo, né, que não haja opressor nem oprimido. Bom, e é possível, então, fazer esse tipo de educação, né, que objetiva a libertação das oprimidas, dos oprimidos? É possível fazer essa educação de transformação das realidades injustas com crianças e adolescentes? Ou é coisa só de adulto, né? É possível ou não é, né? Então, nós, aqui desse grupo que organizamos esses encontros, nós acreditamos que é possível, né? Então, há outras pessoas, outras organizações que também acreditam que é possível, né?
que é possível fazer educação popular com crianças e adolescentes. Então, essa imagem aqui, inclusive, é de um curso que nós fizemos, o Movimento de Adolescentes e Crianças, o MAC, do qual eu pertenço, aqui estou com a camiseta, né? O MAC. Nós fizemos um curso, né, sobre educação popular, e uma das oficinas, né, a gente pediu para elaborar, cada um elaborasse um desenho sobre o que é educação popular. E aí uma moça, que foi minha aluna de escola, eu sou professor, ela estava fazendo o curso também, oferecido pelo MAC, aí ela tem habilidade para desenhar, ela desenhou isso aí, né? Crianças, né, na educação popular. Bom, então, essa imagem é bem significativa. Então, para a gente fazer educação popular com crianças e adolescentes, né, nós aqui desse grupo Bíblia Criança, CEBI Criança, né, nós achamos que é possível. É possível e necessário fazer educação popular com criança e adolescente. Agora, para isso, é preciso a gente lutarmos contra o adultocentrismo. Não dá para fazer educação popular tendo a cabeça adultocêntrica. E também é preciso que nossas concepções de criança e adolescente sejam diferentes das concepções predominantes aí na sociedade. Então, para nós, a gente tem que ter uma concepção de criança como sujeito sócio-histórico. A criança que não é só passiva, mas ela faz acontecer a história. Ela está na história, ela produz história, né, junto com os adultos, junto com os outros grupos da sociedade. Então, nós temos que ter uma concepção de criança como sujeito social, sujeito protagônico, né? Aquele que tem... aquele que faz, que participa, né? Ele está ativo, né? Ele não é aquele que só recebe, né? Então, o protagonismo infanto-juvenil de criança e adolescente, a gente tem que ser reconhecido. Então, a gente tem que entender criança como sujeito protagônico. Também como sujeito ator social, né? E, na verdade, esses termos, né, sujeito sócio-histórico, social, protagônico e ator social, equivalem a uma coisa só mesmo, tá? E aí também entender que crianças, elas produzem cultura, ela não só repete as culturas que ensinaram para elas, né? Elas produzem cultura. E aí dois grandes pensadores, né, que estudaram para dizer isso, foi Manuel Sarmento, um português, né, e ele ainda é ativo no estudo sobre, né, a produção das crianças, da cultura das crianças, e Florestan Fernandes, um sociólogo brasileiro, já falecido, mas muito conhecido aí no meio de quem faz educação popular. Então, eles entendem que as crianças produzem cultura. E também as crianças são participantes ativos das lutas sociais de sua classe, né? Então, um pensador alemão, né, chamado Walter Benjamin, ele iniciou essa reflexão de entender a criança como sujeito protagônico, ator social, apesar dele não usar esses nomes, né? Mas ele dizia que as crianças, né, são participantes da luta social. Bom, e as crianças também devem ser entendidas como pessoas que sabem e sabem reagir, resistir e lutar.
Então, esses teóricos aí, essas pessoas, escreveram livros, pesquisaram para entender a criança dessa forma. Esse Reyud, Marcelino e Michel de Certeau. Certeau eu falei no encontro passado, né? Ele que entende a criança como que reage, que faz acontecer coisas, que não só aceita, que não só é oprimida, né? Ela também reage. Bom, então, é esse tipo de criança que a gente tem que ter na cabeça. Se a gente não tiver esse conceito de criança assim, a gente não consegue fazer a educação popular, né? Porque a gente vai entender que criança só deve escutar, que é só para aprender. Então, não é possível mesmo fazer a educação popular se a gente não tiver esses conceitos aqui de criança. Então, eu trouxe uma música, né, do Reginaldo Veloso, do padre Reginaldo Veloso, um dos pioneiros aqui na criação do MAC, desde os anos 60. Ele criou essa música. Inclusive, para quem é do meio católico, né, ele criou muitas músicas, muitas canções que a gente canta, né, nos momentos litúrgicos. Esse que nós estamos iniciando, né, que é o Advento, ele tem vários cantos. Um mais conhecido é aquele: da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Ele fez esse canto aqui também, Direitos de Menino. Pronto. Então, alguém gostaria de comentar alguma coisa da música? Sensacional. Tudo tem sentido, né? Tá dando para ouvir? Tá Sim. dando, tá? Tudo tem sentido, tudo é verdadeiro, né? É isso que acontece. Na minha interpretação, o menino tá lutando, né, pelos direitos dele, que é o título da música, né? O nome da música. Eu achei engraçado essa frase, ó, o menino abriu a goela e fez novela por seu mingau. Acho que é o primeiro grito que ele dá quando nasce, é abrir a goela, porque está com fome ou está com frio. É isso mesmo. Então, isso é uma prova de que as crianças, os adolescentes estão dizendo todo o tempo o que gostam, o que quer, né? E brigam e lutam por ele, né? Inclusive, né, muitas pisas, surras, peias, são palavras que a gente usa para dizer que a criança foi espancada, né? Os pais bateram nela. Elas já sabem que vão apanhar se fizer tal coisa, mas fazem. E aí, na concepção de Michel de Certeau, né, isso é uma antidisciplina. É uma antidisciplina, porque Michel de Certeau, esse grande pensador lá francês, ele diz que a sociedade disciplinadora, que um outro pensador chamado Michel Foucault diz que existe, mas também existe a antidisciplina, né? Que são essas práticas cotidianas que às vezes a gente nem percebe. Nós, adultos, com a cabeça adultocêntrica, a gente não consegue perceber que a criança está lutando pelos direitos dela, né? Desde pequena.
Então, ela faz um monte de coisa e precisa a gente entender que esse fazer dela é uma fala, né? Um jeito de dizer, né? O que quer, o que necessita, gosta. Bom, então, um pouquinho de história, rapidamente. Essa palavra, educação popular, ela surge nos anos 60, inicia nos anos 60 e fica forte nos anos 70, né? Nos anos 60, apareceram 3 grandes coisas chamadas de educação popular. 3. Uma em Natal, no Rio Grande do Norte. Outra em Pernambuco, em Recife, né, em Pernambuco. E outra, né, chamada método de Paulo Freire. Né, sobretudo numa experiência também no Rio Grande do Norte, no interior, chamado Angicos, a experiência de Angicos, uma cidade chamada Angicos, que é o método de alfabetização de adultos, né, de Paulo Freire. Né? Então, Paulo Freire é muito conhecido como, né, um símbolo da educação popular, mas não foi Paulo Freire que inventou a educação popular. E nem foi também os anos 60. A educação popular é toda a educação, né, que os oprimidos lutam para sair os oprimidos usam, né, para sair da opressão. Então, em toda a fase da história, né, em que os oprimidos usaram uma educação, né, para combater a educação dos opressores, né, isso é educação popular. Mas o termo educação popular surge nos anos 60 e na época que surge o método de Paulo Freire. Então, 3 experiências. Uma em Natal, um movimento chamado de Pé no Chão também se aprende a ler, de 1961 a 64, né? Um outro movimento em Recife, nesse mesmo período, chamado de Movimento de Cultura Popular, o MCP, e o método Paulo Freire, né? Que nesse período o método Paulo Freire, inclusive, vai ser aplicado nesses 2 movimentos. Né? E esse método Paulo Freire também vai passar a ser parte de política pública do governo de João Goulart, aquele governo que foi recebeu um golpe, foi retirado à força para entrar a ditadura militar. Bem, então, esses 3 movimentos, ou essas 3 situações de educação popular, infelizmente, não contemplaram as crianças e os adolescentes. Infelizmente. Então, tanto esse movimento de Pé no Chão também se aprende a ler, teve educação de criança, mas foi no método tradicional. Mas para os jovens e adultos, era o método Paulo Freire. É uma coisa assim que... Como é que se explica, né? E aí a gente entende que a explicação está na cabeça, né? Na concepção de criança que se tinha e do adultocentrismo, que não conseguia ver criança de outra forma a não ser receptora e a criança fase de aprender para quando chegar adulto. Bom, então... Mas, ao mesmo tempo, presta atenção, nessa mesma década, no ano de 68, começa uma experiência diferente, influenciadas por essa, mas diferente, levando em conta a criança como sujeito. É essa experiência aqui que hoje nós chamamos de MAC, e que esse quadro aqui em cima representa um pouco, né, dessa experiência que inicia a educação popular com crianças e adolescentes no âmbito da religião, né, do âmbito da religião cristã. Né? Eu já falei, eu acho que no encontro passado, quando surgiu o MAC, né, nos anos de 68. Bom, em 64 chegou a ditadura, então acabou com essas experiências aqui, né? Mas em 68, né, por meio, né, da experiência religiosa, por meio da fé, em nome da fé, em nome de Jesus,
surge a educação popular com crianças e adolescentes também no Recife, no mesmo ambiente, no mesmo lugar onde aconteceu o movimento de cultura popular e Paulo Freire morava e disseminou essa proposta de alfabetização de jovens e adultos. Bom, então, está aí. No mundo religioso brasileiro, foi o MAC, o Movimento de Adolescentes e Crianças, que iniciou a educação popular com a meninada, né, entre 64 e 84. Desculpa, 68, tá? Não é 64, não. 68 a 84. Eu fiz aqui uma confusão, né? Pronto, já resolvi. É de 68 a 84. Então, por fim, para a gente concluir, como realizar, então, a educação popular com crianças e adolescentes, né? Como? Né? A primeira coisa, se não houver amizade com criança, não vai rolar educação popular. A gente não consegue fazer, porque é preciso criar um ambiente em que uma relação afetiva e de liberdade que as crianças possam estar à vontade. Se não está à vontade com o adulto, né, não acontece a educação popular. Né? Segundo, né, é preciso, né, que com essa amizade a gente possibilite, né, que a criança tenha vez. Né? Tenha vez. E como seria isso? Apoiando e participando das coisas que são de interesse das crianças. Se a gente não entra no mundo delas, né? Se a gente não brinca com elas, se não grita com elas, se não passeia com elas, se não entra no mundo delas, né? A gente não está possibilitando que elas tenham vez, porque senão ela vai ficar sempre fazendo o que o adulto quer. Então, não dá a possibilidade dela de ter a vez dela, né? Bom, uma outra coisa é que a gente possa respeitar, né, a meninada e contar com elas nas participações, e aí participação protagônica, né? Nas coisas do interesse que é coletivo, que é social. Por exemplo, vai ter uma festa de padroeiro, né? Na Igreja Católica tem muito isso, né? Festa de padroeiro. A gente chama todas as pastorais, menos as crianças. Né? A gente não sabe a opinião da criança, o que é que ela quer, né? Elas são chamadas para ajudar nas equipes, né? De limpeza, disso. A gente encontra muitas crianças. Agora, para ela saber a opinião delas, o que é que elas querem nessa festa, como vai ser, a gente não escuta, né? Assim também é em outros ambientes, né? Nas casas, nas famílias, a gente decide tudo o que é que vai fazer, vamos reformar a casa, vamos pintar a casa, mas sempre do jeito do adulto, nunca perguntamos, nunca levamos em conta o gosto e a opinião das crianças, né? Por exemplo, as crianças dizem, não, eu quero que seja amarelo, né? A casa, e os pais, não, tem que ser azul, ou tem que ser branco. Bom, então, se a gente não possibilita a vez das crianças, não acontece a educação popular. Terceiro, se não possibilitarmos a voz, né, para as crianças e adolescentes, também não vai acontecer a educação popular. Agora, que sejam escutadas numa atitude de prontidão. Não é aquele escutar por ser gentil. Você escuta, que lindo, que bonito. E fica por isso mesmo, né? A gente não leva em conta e não faz o que as crianças propõem, né? Então, a voz, as crianças ter voz não é só falar e a gente, tudo bem, bateu palma, né? E não leva em conta, não faz nenhuma ação, não há uma mudança, né, de atitude, não faz uma ação para que o que a gente escutou possa acontecer, né? Respeitar a voz e a vez dela. Bom, e por fim, né, o dialogar,
que é o método do Paulo Freire. Não há educação popular sem diálogo, né? Agora, dialogar com elas não para palestrar e ensinar, né? Porque a gente acaba desse jeito nem sendo diálogo, né? Ficar falando, como eu estou fazendo aqui na maior parte, e isso não é diálogo, né? A dialogicidade de Paulo Freire requer, né, lá e cá, é troca, né? A gente tem que entender isso também com criança. É muito difícil, porque a gente, na cabeça de adulto, no mínimo, a gente acha bonitinho, ai, que lindo, é muito bonito, mas não é capaz de colocar no coração e entender realmente a criança está certa, eu não estou. Bom, agora, quando a gente dialogar com elas, a gente questionar mais do que afirmar. Né? Questionar mais do que afirmar. No marketing, a gente tem muito essa prática, a gente fala até da arte de questionar, de perguntar. Né? Mesmo sabendo que a criança, né, está errada, porque criança também erra, claro, como todo ser humano, a gente não afirma que ela está errada, a gente questiona para ela entender, para ela chegar a entender que ela está errada. Então, é questionar mais do que afirmar. Bom, por fim, por último, na minha conversa, vou deixar umas dicas aqui de reflexão, para continuar a reflexão. Primeiro, né, esse livro, Memórias em Movimento, Educação Popular e Evangelização Libertadora com Crianças e Adolescentes. Um filme que está disponível no YouTube, chamado Árvore de Marcação, que é uma experiência concreta desse movimento aqui, o MAC, né? Uma experiência pedagógica. Quem fez o filme queria mostrar o método de fazer educação popular. E outro livro que acho que eu já apresentei para vocês, esse aqui, Para Além da Catequese, que é minha tese de doutorado, que eu pesquisei sobre educação popular, né, com criança e adolescente, no cristianismo da libertação. Então, se não estava muito visível, eu vou mostrar novamente os dois livros. Esse aqui, né, Memórias em Movimentos, que isso aqui são experiências, pessoas contando, tem o quê? Tem mais de 300 páginas de pessoas contando as experiências de educação popular. Então, é muito simples, não tem dificuldade nenhuma, muito bom de ler, gostosíssimo, a gente sorri e chora. E o segundo livro, esse aqui é acadêmico, né? É acadêmico, é um livro acadêmico, né? Da tese de doutorado sobre educação popular. É isso, Múria. Vamos para as salas, as nossas impressões, o que ecoou nos corpos. Sala 1. Sueli, Rosa, tudo aí, Roberta, que deu uma aula, né? Sueli também. Pode, a gente não combinou quem ia falar, não, mas acho que a Roberta pode falar. Depois, quem quiser complementar, né? Cada um pode complementar aquilo que acha que faltou, né? O grupo... Ouça, Roberta. eu fiz uma intervenção no finalzinho, e aí... Bem, o que o grupo falou com muita ênfase foi na questão do diálogo. É a dificuldade que a gente, como adulto, tem de ouvir as crianças. Eu vi lá. E aí eu ressaltei porque a gente estava falando sobre a repressão
mas ao deixar a criança tomar conta, né? E aí eu discuti sobre essa ideia de se dar liberdade demais para a criança. Liberdade e negligência. E aí eu acho que a gente confunde muitas vezes liberdade com negligência, que a gente diz que os pais estão dando liberdade demais para a criança, e a criança assiste filme até a hora que quiser, ou faz coisas que fazem mal para ela. Isso não é liberdade, isso é negligência. A gente tem que cuidar, é dever dos pais, é dever da sociedade, proteger a criança de tudo que faz mal para ela. Mas a liberdade não, ela tem que ser livre para tudo. E lidar com as consequências dessa liberdade, de lidar com o oposto, sem repressão, sem violência. A gente precisa aprender ainda a chegar nesse ponto. E isso tem muito a ver com... Aí o grupo falou muito sobre diálogo, que a gente tem que aprender a ouvir as crianças. Mais alguém quer completar? Eu acho que eu só completaria com o que o Diácono falou no início, talvez seria melhor, ele colocando que a educação, né, popular já vai ensinando a criança por uma educação política, né? O senhor quer dar uma ênfase nisso aí? Eu achei interessante. Exatamente. Pode falar. Já vai educando a participação. Porque se você não participa, você não tem o direito de reclamar, né? Então, a participação, seja na família, na igreja, na sociedade, no trabalho, isso é essencial. A participação. Ser uma pessoa participativa. Se não participa, não tem direito de reclamar, você não contribuiu com nada. Como é que você pode reclamar? Nem do poder público, nem na sua igreja, nem seja onde for, no trabalho, tudo. Você tem que... Aí a criança, aquilo que o próprio material de Krauss, né, já deixa bem explícito, que tem que levar a criança a pensar, a se questionar. Né? Aí a maneira, o método de ensinar. E aí, com as nossas experiências, é claro, eles vão aprendendo. Primeiro, ele tem que confiar, né? Tem que confiar. Isso aí é muito importante. Seja pai, seja mãe, seja quem for professor, tudo tem que, primeiro, né, fazer com que cativar a criança. Cativar, saber cativar. Não só a criança, como a todas as pessoas, né, que você se relaciona, você tem que saber cativar. Né? Não mandar, não cativar não é mandar ser opressor, ser, né, ser o mestre, ser isso, ser não. O mestre só Jesus. Pronto. E assim mesmo ele disse que... Né, então, aí. É isso. E a gente também pensou em pedir para disponibilizar material para nós, viu, Klaus? Pronto. Mais alguém do grupo 1 ou da sala 1? Klaus, canta aquele refrão, uma estrofe daquele sou pequeno, tão pequeno, fazendo favor. Você lembra? Sou pequeno, tão pequeno. Sou pequeno, tão pequeno, dizem que não sei falar. Quando falo, logo dizem, cale a boca, vá pra lá. Mas eu falo na esperança de um povo me escutar, me escutar, me escutar, de um povo me escutar, me escutar, me escutar, de um povo me escutar. Sala 2, o grupo 2. Eu faço o favor de cantar novamente, que eu vou gravar, porque eu gosto muito dessas músicas, viu? Assim, esse tipo de música, e gosto muito de educar cantando.
né? Então, você vai... Diácono Lula, a gente pode mandar por e-mail. Pode? A gente Eu manda a música por e-mail, pode mandar. fico A grato, gente manda os mais grato áudios, o ainda. material. Tá bom. Essas cantigas eu gosto muito, assim. É bom mandar, porque mandar a música completa, é melhor ela inteira, ela é linda. Dá certo, obrigado. Agradeço, fico agradecido. Então, sala 2. Nós, da sala 2, refletimos sobre, primeiramente, a Águida ressaltou o respeito pela criança, em primeiro lugar, e não ignorar o que a criança fala, assim como a Ivanete chamou a atenção da música, que é direito de menino, né? Que é importante ouvir o que a criança fala e entendê-la e ouvir os gritos dela, o que ela está falando. Ela até deu o exemplo do filho dela, né, que chega cansado da escola, que é importante ouvir o que eles falam. O Gabriel e a Múria ressaltaram sobre a importância no protagonismo da criança, que as pessoas ficam presas ao inho, né? Gracinha, menininho, menininha. E a Muri até deu o exemplo da sobrinha dela, que nesses dias, né? Se eu não me engano, ela perguntou: por que ficam me tratando assim, né? E a Renata falou sobre muitas pessoas não terem a criança como protagonista nas escolas. Elas cobram demais e acabam não integrando a criança. Cobram demais. E eu falei sobre o diálogo, né? Eu ressaltei a importância do diálogo, porque é muito importante ressaltar o diálogo para a criança se sentir mais à vontade no ambiente. E eu acho que é isso. Se vocês quiserem complementar. Quando o Klaus falou da participação das festas da igreja, ele deu esse exemplo de escutar a criança, né, nas reuniões de planejamento. Eu lembrei que quando eu fiz catequese de primeira Eucaristia, a diocese mandou um questionário de avaliação do ano, que todo ano faz, e para as crianças também responderem. E aí a gente foi para a cidade onde fica a catedral, né, e participou do evento lá. Aí depois, uma parte da assembleia, eles tiraram as crianças, levaram para uma outra sala, e aí uma professora perguntou: o que vocês querem para a nossa igreja e tal, e a gente fez uma conversa bem boa, levou a gente para conhecer o pavilhão da diocese e tudo, e voltamos para a plenária com todo mundo, com os adultos. E aí nós apresentamos o que a gente tinha discutido. E aí, quando terminou, eu falei assim, eu devia ter uns 10, 11 anos. Alguém tem como é que é? Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo caiu na risada, assim, isso virou história de tipo, volta e meia alguém me lembrava disso. Alguém tem alguma dúvida? Mas eu realmente queria saber, eu queria que as pessoas interagissem com o que a gente estava apresentando. Não ficasse só no, que bonitinho, tá bom, que bom, deixou as crianças falarem alguma coisa, mas agora vamos rir delas. Então, essa coisa da ridicularização, ou de desapropriar a ideia da criança, tirar dela esse potencial, isso me incomodou na minha história dentro desses meios. Eu peço licença, eu não sou do grupo, mas gostei demais da tua ideia, vou trazer para a catequese aqui da paróquia. Né? Mas eu peço licença, mas vou precisar ir, viu? Estou gostando muito, estou indo, mas porque é o jeito mesmo. E se a Múria está gravando, né? Vai ter como mandar para nós, Múria, depois? Sim, o Juan edita e coloca no YouTube uma Beatriz. Depois o Juan corta isso, mas antes de você ir, vamos fazer o print com você. Então, a gente já arruma aí. A Concessa diz que nesse mundo é mais rápido revelar, mas demora mais na pose. Mas vamos lá fazer o print.
Tá, bom, desculpa aí, mas eu vou precisar ir mesmo agora. Não, não, espera aí que o Gabriel tem que vir. Vamos de novo. O Gabriel não estava aqui, não. Vamos lá. De novo. Agora para frente. Tá aqui, ó. Agora pronto. Tchau, obrigado, viu? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau, Até a pessoal. próxima. Boa noite. Que Deus abençoe a vocês, a Amém. nós Amém. todos, né? Que Amém. nos ajude a discernir, né? A sua vontade no nosso meio, né? Amém. Então, Obrigada. felicidade. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, gente. Tchau. A Klaus, a múmia. Mas não acabou, Núria. não acabou, não, Núria. Diácono. Só eu que vou sair. Mas não acabou, Tá bom? não. Não Só acabou, a não? Só, Ah, só a Beatriz que vai sair. Tchau. pela sua maneira de falar. Agora, isso que o Gabriel reflete, isso é muito importante, porque o Gabriel reflete a partir de meios, assim, ditos da educação popular, que é comunidades eclesiais de base, muito a partir do mundo católico, mas comunidades eclesiais de base, curso de verão, CEBI. Então, assim, é muito do nosso meio, comunidades mais populares. Então, e aí isso nos provoca a prestar bastante atenção nas nossas atitudes, na nossa forma de olhar para as crianças. Mas agora, Klaus, como que... Pronto, eu sempre falo isso no CEBI, no MAC, na educação popular, nesses meios a gente não encerra, não amarra nada. Mas a partir das nossas experiências, das leituras, da caminhada, das convivências, do vivido, aí o que o ouvido escuta, sobretudo quem está como facilitador. Então, Klaus, a partir do que os seus ouvidos escutaram, o que você amplia, o que você emenda nesse cordão das reflexões sobre criança e educação popular? Bom, do grupo 1, eles tiveram o cuidado, né, de querer separar, né, o que é liberdade, né, e o que não é, o que é uma falsa liberdade. A gente tem dito isso de outras formas, né? A gente fala que existe um método autoritário, existe um método paternalista, que é um autoritário disfarçado, né? Existe um método liberal, né? Existe um método libertador. O método liberal é justamente esse, deixa fazer, né? E de um tipo preguiçoso, né? De um tipo que não quero me envolver para não dar trabalho, então faz, que lindo, faz, né? E isso na catequese, isso em grupos, né, que trabalham com criança, mas também com os pais, viu? Tem pais que quer descanso, que não quer... Então, deixa a criança fazer para não ter trabalho. E, às vezes, se é a própria situação dura, cansativa dos pais, né? E, às vezes, não, é porque a prioridade é a vida íntima, particular, né? Individualista, né? E aí não quer interagir, aí, se envolver de forma mais séria com as crianças. Por que eu digo isso? Porque, né, essa história de liberdade para a criança é muito nova. Na história da humanidade, a gente passa a falar disso, né, que a criança tem vez e voz, a gente precisa, né, ter sua liberdade a partir do século XX. Né? E nós sabemos, nós estamos conversando aqui, que a maioria das pessoas não pensam assim. Né? E aí, muita gente autoritária e paternalista, né, utiliza essa reflexão, mas não podemos afrouxar, porque eles vão fazer o que quiser.
Não, gente, essa é uma forma autoritária, paternalista, escondida aí, de que não aceita que a criança tenha vez e voz, né? Porque na história da humanidade, na história do Brasil, as crianças não tiveram por muito tempo, né? Nem a possibilidade de refletir, né? De falar isso que a gente está falando, né? Imagine ter mesmo, né? a prática de vez e voz, de liberdade. Bom, então é bom a gente realmente destacar essas coisas, mas também ter cuidado que outros, não falo desse grupo, porque esse grupo está interessado na educação popular de criança, mas tem outros grupos que, quando a gente fala em liberdade, eles ficam alvoroçados. Não, isso vai deixar a criança, né, fazer o que quer. Não. Então, nossa ideia aqui é de uma metodologia libertadora, né? Metodologia da educação popular. Bom, e eu só queria dizer para o Gabriel que achei fantástico, está de parabéns, a Diocese de Goiás, que é uma diocese considerada uma das pioneiras da educação popular, das SEBs, da teologia da libertação. Elas relutaram por muito tempo, toda vez que ia ter avaliação, confraternização de catequistas, nunca chamaram as crianças, nunca. E quando eu estava lá, não estou mais, quando eu estava lá, eu sempre falava, gente, é preciso chamar as crianças, saber a opinião das crianças. E é uma diocese muito boa, sabe, da educação popular, mas com criança, nada. Então, tá de parabéns aí a diocese de vocês, viu, Gabriel? Pessoal. Oi. Oi, você é de Rio Grande do Sul. Oi, Júlia. Quer fazer bem todo dia? Vai, Thalia, você. O que está lá? Pode fazer benção então, Thalia. Tá. Então, eu peço que vocês pensem em uma coisa boa, né? Que vocês pensem em algo que vocês gostam, né? Então, eu vou estar passando um reiki para vocês, vou estar passando uma energia positiva para vocês. Eu peço que depois cada um fale, né? O que vocês sentiram, né? O meu plano era ter passado. Eu vou passar uma bênção da deusa Xangui. Ela era uma deusa dos animais, né? Uma deusa protetora. Então tá, vamos lá. Xangui, 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 Xangui. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. O poder e a glória, sempre amém.